Em nome de Jesus, faça esse período de consagração. Amém? Irmãos, vamos lá. Explodiu, né, nos Estados Unidos aí a questão do doutor Anthony Fauci sobre o diário dele, sobre o laboratório, né, que ele investiu uma pesquisa diabólica e eu vou dizer assim, irmãos, tudo que nós falamos sobre esse assunto. Eu perdi, tá aí o irmão Miros e outros irmãos estão conosco, pastor Carlos Vieira. Eu perdi um canal quando eu bati 100 mil reais, o YouTube derrubou por um vídeo sobre imunização. Então, você não podia falar sobre ivermectina, você não poderia falar sobre o prejuízo, você não poderia falar sobre os efeitos colaterais, você era um negacionista, um conspiracionista. Mas você lembra que eles chamaram a população inteira de gado. De gado. Por quê? Porque eles diziam imunização de rebanho. Então, eles chamavam todo mundo de gado na cara dura. O pastor André, que está conosco também desde o início, muita gente. E agora, irmãos, tudo que nós falamos se torna uma realidade pública. Você tem vários materiais aí em sites no Brasil, mas a grande mídia não está falando, porque a grande mídia apoiou tudo que Anthony Fauci, Bill Gates e Biden orquestraram contra a humanidade. Então, o diário, veja, irmãos, o Kennedy Jr., que é hoje o secretário de saúde americano, ele falou sobre o diário e a pandemia foi uma das maiores fraudes da história da humanidade. E aí, irmãos, está aqui, ó, as frases que foram encontradas. Primeiro, olha lá, que foi encontrado no diário dele, estimativas de mortalidade, anotações de fevereiro de 2020 indicam que ele avaliava a taxa de letalidade do vírus em patamares inferiores ao relatado posteriormente em debate público. E eu vou mostrar um vídeo sobre isso para vocês, de uma médica brasileira falando que a morte mesmo por causa do vírus não foi do vírus, foi em 2021 e não em 2020. Ele também escreveu no diário sobre registro da fama. Registro comenta o crescimento de repercussão midiática em torno da figura, de sua figura, e ligações de personalidade enquanto a crise sanitária avançava. O ego dele estava inflamado porque ele chegou a escrever no diário dele que ele era a pessoa mais famosa do mundo durante a pandemia. Aí, olha só, atritos políticos, trechos expõem frustrações com as expressões exercidas pela gestão do ex-presidente Donald Trump na condução das diretrizes da saúde. Ele perseguiu quem foi contra. E olha só, alegações de intimidação em sessões recentes no Congresso em julho de 2026, Fauci classificou a publicidade dada aos seus diários por opositores como uma tentativa de constrangimento e intimidação
antes de invocar o direito de permanecer em silêncio pela quinta emenda. Então, veja bem, irmãos, até a origem do vírus foi propagada e o que se dizia, né, que foi aquele negócio lá, tipo, me ajuda aí, irmão Miros. Eles diziam que o vírus veio daquele animal, tipo um tatu, né? Ou dos morcegos. Até disso caiu por terra. E aí vem toda a narrativa em torno do vírus sobre a obrigatoriedade. A gente já, o pangolim, obrigado, meu amigo, diziam que veio desse tal do pangolim. E agora, irmãos, cai por terra toda a narrativa. Um senador falou que tinha mais de alguém me ajuda aí, sobre os estudos científicos sobre a ivermectina, que é o que o ex-presidente falava abertamente. E aí, eu digo para vocês que o negócio é muito sério. Mas é muito sério mesmo, irmãos. O que está se propagando em torno desse assunto é muito sério. Infelizmente, nós que tentamos abrir a visão das pessoas, a gente foi tido por negacionista, a gente foi tido como tudo que possa imaginar aí de... E tem coisas sérias acontecendo, irmãos. Coisas muito sérias acontecendo. Eu quero mostrar alguns vídeos para vocês aqui. E tem vários médicos falando sobre o assunto, mas tem alguns vídeos que eu quero destacar aqui para vocês sobre essa questão do Dr. Anthony Fauci. Mais uma preocupação aos vacinados. Depois que a princesa Kate revelou... Não, não é esse vídeo aqui, mas perdão, peraí. Eu vou começar pelo Alexandre Garcia, porque o Alexandre Garcia fez um desabafo. Depois eu quero falar sobre quem tomou o imunizante. Olha o desabafo do Alexandre Garcia. De nada como o tempo para passar. Tocaram mentira em cima da gente. Me tiraram vídeos em que eu falava da ivermectina. E agora, numa audiência no Senado dos Estados Unidos, o senhor Anthony Fauci, aí a gente entende por que o Biden, antes de deixar o governo, brindou o Anthony Fauci com uma anistia preventiva. Eu disse, ué, ele cometeu que crime? Que ele está sendo anistiado antes. Parece aquele filme que pegava-se o criminoso antes que ele cometesse o crime lá no futuro. Uau! Ele ficou silente o tempo todo, alegando a quinta emenda, o direito de ficar em silêncio para não se comprometer. Aqui no Brasil está lá na Constituição que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. É o que ele está fazendo lá no Senado. E aí mostraram todas as informações que ele já tinha sobre a ivermectina ser eficaz contra a Covid. Mas ele preferiu, vamos tocar a terapia genética e deixar as pessoas serem entubadas, hospitalizadas, quando não precisava de nada disso. E aí, veja bem, Alexandre Garcia falou, eu quero mostrar alguns vídeos para vocês. Eu vou mostrar esse vídeo aqui, irmão Miros. Aí, olha só.
Tem outro vídeo que eu quero mostrar para vocês, que foi o prejuízo, né, dos empresários, as pessoas sendo multadas. Meu Deus, irmãos. Vocês estão ouvindo, mas não estão vendo. Trabalhando. A gente chegou, tinha uma pessoa aqui pegando a sacola e pagando. Isso é takeaway. Takeaway está proibido na fase emergencial. Vocês estão entendendo ali, irmãos? As pessoas estão sendo multadas porque estavam com o porta de estabelecimento aberto, porque estava vendendo na porta e não podia. Em outro estabelecimento. Olá, tudo bem? Sabe que você não pode funcionar assim? É que a gente está sabendo que é para ficar até às 8, só por isso que eu estou aberta. As adegas tá tudo aberto. Todas que a gente passa, a gente para e autua. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma alta de infração. Pelo amor de Deus, não faz isso, porque a gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Isso falando dessa questão, dessa determinação, dessa lei de ter a obrigatoriedade do passaporte de vacina depois que ele foi barrado em um hotel, não disse qual, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, e aí acabou publicando também um vídeo do prefeito Eduardo Paes em uma comemoração, uma roda de samba. Você sabe também, né, Joel, que no Rio de Janeiro isso está permitido, é possível para esses eventos ao ar público também, né, em ar aberto, em local, sem nenhum fechamento, quando há todo um trabalho prévio também de conferir se você tem a vacinação contra a Covid-19, aí você pode curtir tranquilamente. Por exemplo, eu fui no cinema esse fim de semana, tem que mostrar o passaporte de vacina. Então, tudo isso está acontecendo. Aí o prefeito Eduardo Paes respondeu, ele estava sim comemorando numa roda de samba em homenagem ao Martinho da Vila, mas porque estavam todos vacinados. Fez até uma brincadeira com o nome do secretário especial da Cultura, viu, Joel? Que o Estado não é capaz de proteger o cidadão. Você é a última barreira de proteção da sua família e da sua vida. Quem pensa diferente disso simplesmente não tem a experiência de perder alguém que ama para a violência. Se eu não puder defender minha família, quem o fará? Presidente, eu vejo com muito temor um crescente avanço de alguns governadores e prefeitos contra as liberdades individuais. E aí vem toda a questão, irmãos. Aí veja bem, um monte de empresa fechou, abriu falência. E aí aconteceu muita coisa. Só que, irmãos, veja bem, eu tive com a doutora Marília Gadelha, eu tive lá. Eu não estou dizendo coisa que eu ouvi, eu estou dizendo coisa que eu ouvi. O que essa médica falou aqui, nesse vídeo, eu vi as necrópsias. E eu vi como é que ficou o sangue dos médicos. A doutora Marília Gadelha, ela atendeu primeiro enfermeiro, médico e menores. Então, veja bem, ela atendeu pessoas que foram obrigadas para trabalhar em hospital, né? Para trabalhar em hospital, ela foi obrigada as enfermeiras e médicos para tomar. E aí ela começou a atender esse povo, daí ela começou a fazer exame de sangue, e ela me mostrou o exame de sangue. Eu não estou falando coisa que eu ouvi, não. Eu vi. Eu vi com os meus olhos. E ela começou a falar o que essa médica falou. Agora, olha só o que essa médica falou. Chacel, meu CRM é o CRMDF 14961. Veja bem, está dizendo até o número do CRM dela. Eu sou médica há praticamente 22 anos. Nossa, ficou pesado, né? Bom, agora que estourou nos Estados Unidos a mentirada que foi a pandemia do Covid-19, com lockdowns inventados, com distanciamento social inventados, e o pior ainda, que vacinas salvam, dificilmente eu acho que isso tenha alguma repercussão no Brasil. Particularmente, eu acho que isso dificilmente vai ter alguma repercussão no Brasil objetiva, de que pessoas serão punidas. Pessoas que, como o Mandetta, que anda desaparecido
seja punido. Vocês podem olhar no Google o meu nome. Eu estava na Secretaria de Vigilância e em 2020 o excesso de óbitos foi de 2.000 casos. Olha só, irmãos. 2020, no meio da pandemia, que está dizendo que estava morrendo um monte de gente, o excesso de morte em 2020 foi de 2.000 casos com o ano anterior. Presta atenção no que essa médica está dizendo. Olha só. Em comparação aos anos anteriores. E quando se faz... O nome dela está na... Tá aí, ó, doutora Manuela Chassel. No recorte desse excesso de óbitos, você consegue observar que esses óbitos foram em decorrência de medidas invasivas que talvez não devessem ter sido tomadas. Isso de 70% a 80% dos casos. Ela está dizendo que as pessoas que morreram por causa do excesso. O excesso de óbitos começou em 2021. Aí, veja bem, o excesso de óbito começou em 2021, depois que todo mundo tomou a maldita. E foi aí quando eu comecei a fazer as autópsias. Eu não sou patologista. Eu sou clínica e infecto de formação com pós-graduação em neuroimunologia. E eu vi o que acontecia dentro. Isso daqui eu vi também, irmãos. Eu vi. Daquelas pessoas que iam a óbito de causa indeterminada. Trombos extensos. Trombose. Um caso que me abalou muito foi um menino de 12 anos. Teve um mal súbito. E já na macroscopia era possível ver a extensa área de necrose no coração. E quando eu fui dar a notícia para o pai perguntou: doutora, fui eu que matei o meu filho? E eu não sabia o que responder. E os óbitos continuaram aumentando, e eu tentava alertar desesperadamente a todos. E nisso eu tenho muito a agradecer ao Felipe Rafael, Lourenço Ridolfi. Muito obrigada, Lourenço. Tenho que agradecer ao Marco Otávio, agradecer a Paula Schmidt, Roberta Lacerda, tantas pessoas. Eu fiz um Twitter fake tentando alertar de todas as formas para as pessoas não tomarem esses supostos imunizantes, porque eu via o que acontecia com elas. Eu vi o que acontecia. E esse Twitter foi derrubado várias vezes. Por que você não avisou antes? Quem eu citei sabe quantas vezes a gente tentou fazer, quantas vezes eu tentei fazer, quantas vezes eu tentei alertar. E eu sei que muitas pessoas não tomaram. Bom, eu não espero que haja justiça, que, por exemplo, o Mandetta fique em casa até ter falta de ar para você ser entubado, se sofra alguma consequência. Eu não acredito nesse tipo de justiça, principalmente no Brasil. Agora, até um ano atrás, era eu que dava as notícias. Até o dia em que o técnico chegou para mim e falou: doutora, tem 4 bebês na sua gaveta de autópsia. Aquele dia eu vi que eu não dava mais conta. Porque no fim das contas, quem vai dar a notícia para os pais, descrever as malformações, sou eu. Então, é o meu último vídeo tocando no assunto pandemia de Covid. Enquanto todo mundo fica exaltando, eu sei isso, eu sei aquilo e tal, sou eu que lido com os pesadelos, que hoje já são menos. As crises de pânico também já melhoraram bastante, não por medo, mas por lembrar do que eu via. E eu não toco mais nesse assunto.
Agora, eu tenho uma sugestão, que a população vá atrás desses influenciadores que falam vacinas salvam, que falam tomem vacina, isolem-se. Agora, irmãos, eu vou dizer, qual foi o maior crime que cometeram? Foi aplicar em menores de idade. Na América e na Europa não foi aplicado em menores de idade. Não houve obrigatoriedade disso. Mas o Brasil, até agora, nós temos pais processados por não querer que seus filhos tomem o imunizante. Eu acredito, o nome da doutora é Manuela Chassel. Eu acredito que esse foi o maior